Amém, amados? Louvado seja o Senhor, que seu nome seja exaltado, glorificado, todos os dias das nossas vidas. Sentado aí mesmo, olha aí quem está aí, ao seu lado, aí no templo, e vamos elevar as nossas vozes em oração. A palavra de Deus diz: orai uns pelos outros, para que sejam curados. A oração do justo muito pode ser o efeito. Quando nós nos colocamos diante do Senhor, em cumprimento da palavra, e possamos abençoar a vida do nosso irmão. A Bíblia diz que somos curados. Orai uns pelos outros. Olha aí. E ore aí por quem está do lado da direita, da esquerda, aqui no altar. Ore ao Senhor. Faça um clamor por você, pela sua vida, pelo seu crescimento espiritual. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos. Nós estamos nessa noite aqui, Senhor, não é para cumprir um ritual, não, é para te adorar, para celebrar o teu nome aqui na congregação, porque a tua palavra diz que quando dois ou mais se reúnem, e em concordância acerca de algo, ó Deus, nos céus, a bênção do Senhor, e nós nos reunimos como igreja, nós nos reunimos como um corpo, ó Deus, como uma organização, ó Deus querido, em nome de Jesus, e nessa noite, Pai, eu quero abençoar a vida da Stephanie, Senhor. Eu quero abençoar a vida da Ioná, eu quero abençoar a vida, Pai querido, da Larissa. Eu quero abençoar, meu Deus, a vida, Pai querido, de Francis. Eu quero abençoar, meu Deus querido, a vida de cada um, meu Deus querido, que estão aqui nessa noite, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que a tua mão, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida do teu filho. Que o Senhor, ó Deus querido, esteja tocando, que o Senhor esteja conduzindo, que o Senhor não desampare, Senhor. Provérbio diz que não desampare a fidelidade, e o Senhor é fiel. Então, que o Senhor não nos desampare, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oro, ó Deus, mais uma vez, pela palavra que o Senhor enviou. Obrigado, Senhor, porque o Pai querido, o Senhor cuida de nós. A tua palavra é viva, eficaz, ela é poderosa, ela transforma, ela liberta, ela dá um norte, ela dá uma nova vida. Oh Jesus, que palavra maravilhosa, que palavra poderosa, é a tua palavra. Então que dos meus lábios não saia nenhuma palavra que venha do homem, de mim mesmo, mas que somente eu possa transmitir aquilo que o teu Espírito ministrou ao meu coração, falando comigo, em nome de Jesus, amém. E repreendo no teu nome, no nome de Jesus, qualquer presença, todo espírito contrário ao Espírito de Deus, eu te dou uma ordem: sai desse estabelecimento, em nome de Jesus. Pai, ordena teus anjos ao nosso respeito, que cerque por todo lado, que a tua palavra não seja roubada, mas que ela possa produzir o fruto pela qual ela foi enviada, em nome de Jesus. A igreja diz, amém, assim seja, glória a Deus. Queridos, abra aí na sua Bíblia, em Número 12:3, Número 12:3 e Êxodo 2:12. Nós vamos hoje discorrer esses dois versículos. Amém? A Stephanie não está colocando aí, mas abra sua Bíblia. Aprenda a trazer sua Bíblia para a casa do Senhor, para ir lendo, para ir refletindo, para ir meditando no que Deus está falando conosco. Em nome de Jesus. Diz assim, Número 12:3, diz assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E Êxodo 2:12 diz assim: e olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio
e escondeu na areia. Nós vamos falar sobre o homem mais manso que havia naquele tempo. Mas aqui a gente está lendo esses dois textos. Aqui em Êxodo relata o assassinato de um homem cometido pelo Moisés. E Números relata um Moisés aonde diz aqui que era o homem que havia mais manso naquele tempo. Então, querido, será que nós estamos falando do mesmo homem? Será que estamos falando do mesmo homem? Sim, nós estamos falando do mesmo homem. Essas são as duas faces de Moisés, o antes e o depois. Antes, o Moisés carnal, Moisés que ainda andava na força do seu braço. E depois fala do Moisés lapidado, transformado. Então, refletindo sobre esses dois textos, nós entendemos que Moisés não nasceu manso. Moisés se tornou manso. Nós não nascemos com caráter. Nós não nascemos, ninguém nasce com um caráter forjado. Nós nascemos com personalidade. A pessoa ela já traz uma personalidade distinta. Cada um. Um tem uma personalidade mais forte, outros têm mais tranquilidade. E assim todos vocês, não vamos citar aqui todos os tipos. Caráter é forjado. Diga, caráter é forjado. Não nascemos com ele. Então nós estamos falando de duas pessoas. Primeiro, estamos falando do Moisés que foi criado num palácio. Ele viveu como um príncipe por 40 anos. Moisés viveu como um príncipe. Ele tinha tudo a seus pés. Ele era cercado de servos, sempre pronto ali para atender todos os seus desejos. Ele tinha tudo que humanamente pudesse desejar. Estava ali aos seus pés. Todo o conforto, o bom e do melhor, vamos dizer, muito melhor, porque a gente consegue imaginar o que é a vida dentro de um palácio de um nobre. Tem tudo a seus pés. Para você ter ideia, dê tudo a uma criança e vê no que ela se transforma. Pegue uma criança e satisfaça todos os desejos dela. Pegue uma criança e não discipline. Pegue uma criança e não corrige. Pegue uma criança e tudo que ela desejar, entregue para ela. E você vai ver no que ela se transforma. Boa coisa não será, com certeza. Por que Moisés seria diferente? Por que seria diferente com ele? Como um príncipe, sendo criado aonde todos os seus desejos. Então, meu amado, o resultado de quem era Moisés, nós vimos nesse relato de Êxodo 2:12. Quando ele, tomado pela fúria, assassina um homem. Ele cometeu um assassinato, e esconde o corpo e foge para não ser punido do seu crime. Não há nada de mansidão nesse homem. Que chega, está tendo uma briga, e ele vai apartar a briga, e na sua fúria, ele acaba matando um homem, e aí ele foge, esconde o corpo e foge. Não há nada de mansidão nesse homem. Então, queridos, nós entendemos que houve um trabalhar intenso de Deus para que esse homem, Moisés, se tornasse um libertador do seu povo. Diga glória a Deus, porque Deus não desiste dos seus. Então, querido, para você chegar até onde Deus quer, se você permitir, você será trabalhado. Você será trabalhado, você será lapidado. Então, o que fez com que Moisés se tornasse o homem mais manso, onde a Bíblia diz do seu tempo? Primeiro, diga primeiro, o sofrimento. O sofrimento. Um príncipe deposto, agora trabalhando como pastor de ovelhas no deserto.
O sofrimento na vida de uma pessoa, querido, pode tornar ela uma pessoa melhor ou extrair o pior dela. O sofrimento produz isso. Ela, em Nivação de Melo, no seu livro Consolo, ela relata sobre isso. De muitos anos, trabalhando com pacientes terminais. E ela fala isso no seu livro. O sofrimento, a doença, ou ela leva a pessoa a se aproximar mais de Deus, ou ela entra numa rota de revolta e de raiva de Deus, então ela se afasta de Deus. Então, na hora do sofrimento, isso pode acontecer com a pessoa. Então, Moisés estava sofrendo. Ele estava agora no deserto de um príncipe, agora no deserto, cuidando de ovelha. Cuidar de ovelha não é fácil não, viu? Não é fácil não. É por isso que esse ministério, a Bíblia diz que o pastor é ele que chama, é Deus que separa o pastor. Diz que ninguém dá essa honra, ninguém toma essa honra para si mesmo. Quando alguém decide tomar essa honra para si mesmo, é o ladrão e o salteador. Porque o pastor chama. Então agora ele está lá no deserto cuidando de ovelha. De sol a sol. Solidão. Lembrando da vida que ele tinha. Ah, querido, você acha que ele não sentiu falta? Acha que ele não sentiu falta? Seria muita hipocrisia dizer que aquele homem fugiu para o deserto e da vida palaciana estava feliz na sua vida no deserto. Enfrentando as dificuldades que a gente consegue imaginar. Um pouquinho, porque eu pelo menos nunca passei literalmente por nenhum deserto. Então você consegue imaginar que ele sofreu com isso. Então a minha pergunta é: como você lida com o seu sofrimento? Como que você lida com o seu sofrimento? O seu sofrimento te leva para mais perto de Deus? Ou te leva para distante de Deus? Não é sábio se afastar de Deus. Não é sábio. O sofrimento é para nós vermos o quanto nós somos falhos. O sofrimento é para mostrar que nós não somos nada, absolutamente nada. Eu fiquei 1 ano e 6 meses cuidando de uma irmã aqui da igreja com câncer, viajando com ela dentro de um hospital de câncer, e lá eu via ricos e pobres, novos, pequenos, todo tipo de pessoas, que se depara com o quê? Com a inutilidade, que só depende de Deus. Sofrimento nos mostra isso. Nós devemos depender de Deus. Todos nós sofremos, por diversos motivos. Sofremos por decepções, sofremos por doenças, sofremos por traições, ou por consequência de escolhas erradas. Fazemos as escolhas erradas na nossa vida, e óbvio que toda escolha, ela tem a consequência. Então, todos nós sofremos. Sofremos por, algumas vezes, sofrimento é causado por ação de terceiros, mas outras vezes são fruto das nossas atitudes e decisões, como eu citei. Assassinar um homem foi uma atitude carnal de Moisés. O assassinato. Eu tenho certeza que isso não estava no projeto de Deus, mas foi do homem carnal. E às vezes na nossa carnalidade tomamos tantas decisões, tantas atitudes, e muitas vezes nos refugiamos em nós mesmos, às vezes lamentando, outras vezes arrumando desculpa, outras vezes colocando a culpa em outro pelo nosso sofrimento e até mesmo em Deus. Então a fuga e o deserto
foi a escola de Deus para forjar em Moisés o espírito de mansidão. Deus usa as circunstâncias para nos lapidar. Todos nós vamos para o deserto. E o segundo ponto é o deserto. Todos vamos lá. Não adianta, você não vai fugir do deserto. Nós vamos passar por ele. Alguns por longos tempos. Como foi Moisés? Moisés passou 40 anos como príncipe no palácio, 40 anos como pastor de ovelha e 40 anos conduzindo o povo pelo deserto. Ou seja, 80 anos ele ficou no deserto, morreu no deserto. Mas vamos ver que consolado e confortado, porque até no deserto Deus abre o maná para o seu povo e os mananciais. Até no deserto Deus traz e coloca à frente dos seus os mananciais e o socorro. Então, queridos, alguns ficam por muito tempo no deserto, como foi o caso dele. Outro passa pelo deserto periodicamente. Eu já fui em deserto muitas vezes. Porque é a escola da vida. E sabe, o que vai depender o nosso tempo no deserto? De como nós reagimos no deserto. Porque no tempo do deserto, se você se tornar uma pessoa cheia de murmuração, de amargura, o deserto vai demorar para você. Se você endurecer seu coração, o deserto vai demorar para você. Se você não confiar em Deus, o deserto vai continuar. Então o deserto depende de como você reage nesse tempo. Como eu citei, o deserto, assim como o sofrimento, ou nos leva para a porta de Deus, ou para distanciar de Deus. E tem muitos crentes que há tempos estão no deserto, porque não faz outra coisa a não ser reclamar e murmurar. Não aprende com as circunstâncias. Meu Deus, meu Deus. Provérbio diz que o sábio ele é atento e ele aprende com os outros. Quem é sábio, aprende com os exemplos dos outros. Por que que sempre temos que querer passar pelas circunstâncias ruins para poder aprender algo que às vezes Deus já nos deu aqui o exemplo na palavra? Por que que a palavra relata tudo, inclusive os erros de nossos irmãos, para que nós não cometamos o mesmo erro, queridos? Nós precisamos aprender com os bons exemplos, com os exemplos. Mas às vezes nós mesmos nos levamos para o deserto. Porque estamos com os nossos corações duros. Endurecemos nosso coração. Protelamos decisões que precisam ser tomadas para que haja uma mudança em nosso homem interior. E vamos protelando, vamos deixando para amanhã. Sabemos para que Deus nos chamou, mas estamos, sabe, como o quiabo, arredio, babento. O sofrimento, o deserto, o tempo depende de cada um. Sabe quando a palavra fala sobre o barro, o oleiro? Deus amassa o barro bom modela, mas tem um barro duro, que o oleiro faz o vaso e ele se racha. É a dureza dos nossos corações. Então, queridos, todos nós vamos para o deserto. Todos nós. E eu quero citar aqui, deserto que nós mesmos vamos com nossos próprios pés, que são as nossas atitudes, são as nossas rebeldias. A rebeldia instalada em nossos corações, que é o caso de Agar. Agar, a serva de Sara. Sara era estéril, não podia ter filhos.
Então Sara falou para o seu marido: tenha filho por meio da minha serva. Era costume na época. Os filhos dela serão meus filhos. Criarei como se fossem meus filhos. E assim sucedeu. E diz aqui o texto, né? Moisés a possuiu. Abrão. Abrão a possuiu e ela concebeu, ela engravidou. Vendo ela que havia concebido, engravidado, foi sua senhora por ela desprezada. A serva, quando viu que estava esperando um filho do Senhor dela, Abraão, começou a desprezar a sua senhora. E qual foi o destino de Agar? Foi parar no deserto com o próprio filho. E diz ali o texto, que já quase morrendo, ela foi encontrada pelo anjo, que o socorreu e falou: faz o caminho de volta e vá se humilhar para a sua senhora, para que você seja restituída. Então, daí deserto, que nós mesmos escolhemos pelas rebeldias dos nossos corações. Tem pessoas que quando começa a se destacar um pouquinho, começa a desprezar o seu líder, se acha melhor. Às vezes no trabalho, quando começa a ascender um pouquinho a posição, já está querendo derrubar o chefe. Já quer passar a perna. Espírito de rebeldia, queridos. E isso nos leva para o deserto. Esses são os desertos que nós mesmos causamos para nós. E agora, querido, a questão não é o deserto, já que todos nós vamos, e repetidas vezes, quantas vezes precisar, para modelar o nosso caráter, para nos lapidar, o Senhor nos levará para o deserto. Oh, Deus lindo, porque mesmo lá no deserto, Ele não nos abandona. O que importa é o quanto nós aprendemos nesse deserto. O quanto nós estamos abertos para aprender com os desertos da vida. Como pastor, Moisés aprendeu muitas lições que ajudou a desenvolver nele a mansidão e a humildade. Fruto do Espírito que ele precisava para conduzir aquele povo. Aquele povo que, como ovelha, eram obstinados, rebeldes, murmurentos, ingratos. Era aquele povo que ele ia conduzir. Você já pensou se ele não fosse lapidado? Porque a travessia no deserto era um mês. Mas a rebeldia e a dureza do coração do povo fez com que ficasse 40 anos. Não foi ele. Se ele não fosse trabalhado, ele, meu Deus, não, eu não quero não. Chegou uma hora que até Deus falou: Moisés, eu vou destruir esse povo todinho. Eu vou recomeçar a história contigo e com a tua descendência. O que ele fez? Não, Senhor, não destrua esse povo não. Não destrua o teu povo não, esse povo é teu, Senhor. Deus disse: olha, Moisés, eu vou destruir o teu povo. O meu povo não, o povo é teu. O povo é teu, não destrói não, Senhor. Destrói não. Ô querido, quando nós não somos trabalhados, nós não temos paciência de lidar com as imaturidades dos outros. Tudo nós queremos descartar. Lembra de Pedro? Foi pregar o evangelho, o povo não queria ouvir ali. Era o Pedro carnal, que ainda não tinha se convertido, mesmo andando com Jesus. Senhor, quer que manda fogo e destrói aquela cidade todinha? Destrói tudo, Jesus. Então, queridos, ele desenvolveu a mansidão e a humildade, sendo trabalhado no deserto. Era o que ele precisava. Toda vez que nós vamos ao deserto, que seja levado por Deus, ou mesmo por rebeldia da nossa parte, tire lições proveitosas, para que você se torne uma pessoa melhor. Aprenda a se tornar uma pessoa melhor.
no seu tempo de sofrimento, no seu tempo de deserto. Não sejam embrutecidos, endurecendo o coração, no tempo de sofrimento e de dificuldade, de incerteza. Mas se torne um barro maleável, um barro bom. Seja uma pessoa fácil de ser trabalhada. Decida ser uma pessoa fácil de ser trabalhada. Isso acontece quando nós tiramos das lições, por meio das dificuldades e pelos os exemplos. É isso que Deus espera de nós. Eu quero encerrar aqui essa palavra que o Espírito Santo ministrou aqui no meu coração, com o contexto aqui de número 12. Eu quero ler com vocês todo o número 12. Pegue ali o número 12 ali. Diz assim, o texto que diz que Moisés era o homem mais manso que havia. Olha só no que contexto. Aqui é citado que ele é o homem mais manso. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele tinha tomado por esposa. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado Deus também conosco, através de nós? E o Senhor ouviu. O Senhor ouviu. E aí diz, e era o varão muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E se você continuar lendo, você vai ver que aonde foi dito que Moisés era um homem, foi num contexto de rebeldia, foi num contexto de traição, promovido pelos seus próprios irmãos. Quem era que estava levantando um montim no meio do povo, falando de Moisés, criticando o ministério de Moisés? Era Arão, o sacerdote, e Miriam, sua irmã. Os dois irmãos. Os dois irmãos, porque não gostaram que Moisés casou com uma mulher, desceram a lenha nele. E aí Deus chama eles, fala, Moisés, tira os dois para fora da tenda. E aí Deus fez uma correção. Deus deixou Miriam leprosa. Porque Deus diz para ela, você não tem temor de falar contra o meu profeta. Ô gente, quantos cristãos andam leprosos por aí? Porque não tem temor de estar atacando os seus líderes, de estar falando dos seus pastores, da sua liderança. Não tem um pingo de temor e anda por aí leprosos. Aprenda com o exemplo de Davi. Davi foi chamado para ser rei, Davi foi ungido. Foi perseguido pelo atual rei. Mas ele nunca se dispôs a se levantar contra o rei. Ele diz, eu vou levantar a minha mão contra o ungido. Ó queridos, quantos andam leprosos? Quantos andam leprosos? Tenha temor. Tenha temor. Quem trata com quem Deus chamou é o próprio Deus. Quando Deus constitui a sua liderança, seu pastor, a pessoa que prestará conta, a Bíblia diz, o pastor prestará conta da sua vida. Não é o pastor da internet que vai prestar conta da sua vida. Não é o seu irmão que vai prestar conta da sua vida. A Bíblia diz que o seu pastor, aquele que é autoridade sobre você, prestará conta da sua vida. Não atraia para você a lepra. Guarde a sua língua. Em nome de Jesus. E sabe quando Miriam foi curada?
Depois que Moisés orou por ela, intercedeu por ela. Moisés intercedeu. Lembra dos amigos de Jó se levantando contra Jó? Quando que os amigos foram curados? Quando Jó. Você fala mal do seu pastor, você denigra o seu pastor e você segue de abismo em abismo. Porque você não tem arrependimento, você não faz o caminho de volta para pedir perdão. Para que seu pastor possa lhe abençoar e você poder ser curado. E aí segue de abismo em abismo. Diga misericórdia. Misericórdia dos leprosos. Mas se houver arrependimento, se houver temor, se o temor do seu coração, você não vai entrar por esse caminho. Então, sabe, você já pensou se Moisés não fosse curado? Deus falou, põe para fora. Ele tinha dito, mata logo, Senhor. Sim, ele tinha dito, mata logo. E Deus teria matado, sabe por quê? Porque ele era autoridade. E Deus é Deus de hierarquia e Deus não muda. Os céus é por hierarquia, Deus é Deus de hierarquia e Deus não muda. Se ele não fosse tratado, o povo tinha sido morto. Os irmãos tinham sido mortos. Se você não é trabalhado, ô querido, se você não tiver o amor, a paciência, de insistir em oração, em perseverança, você vê os seus morrendo e você, já orei tanto, larguei de mão, desisto. Quantas vezes a gente escuta isso? Já desisti, já larguei de mão. Quero saber mais não. Já orei com... Ore até ver a obra concluída. 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Enquanto você viver, ore. Talvez você nem vai ver a obra concluída. Mas é o caráter de um coração lapidado e transformado. Então Moisés chegou a ser o homem mais manso no seu tempo, pelo sofrimento e pelo deserto. E nós vamos aprender com os exemplos? Ou vamos ter que ir para o deserto? Ou vamos ter que ir para o sofrimento? Eu espero que não, querido. Eu sempre peço a Deus que me ajude a aprender com os exemplos. Eu sempre peço a Deus para guardar o meu coração. Sempre peço, Deus guarda meu coração. Porque o próprio salmista diz, de tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Guardar os nossos corações. Eu guardo meu coração de conversa. Eu guardo meu coração. Eu guardo. Toda vez que meu coração começa a querer se irar, zangar com alguém, eu começo a orar por aquela pessoa, eu perdoo, eu digo, Senhor, eu quero perdoar, eu perdoo, e eu começo a abençoar, porque Jesus lá na cruz do Calvário disse, abençoa os seus inimigos, ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, os que mataram. O perdão é que para que nós não nos tornemos leprosos. Eu tenho essa briga constante, porque eu já fui como Moisés da vida, que qualquer coisa eu rodava a baiana, como diz o ditado. Hoje eu escuto mais, eu observo mais e eu coloco diante de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus é quem vem em nossa defesa. Aprenda, queridos, em nome de Jesus, baixe a sua cabeça. É um momento de reflexão. É um momento de reflexão. Há alguma lepra em você? Quem vai saber dizer é você e Deus. Há alguma lepra em você? Tem lepra?
Aonde essa lepra está atacando? Hoje pela manhã eu falei de uma lepra que foi a infidelidade. O Senhor ministrou aqui no altar. A lepra na sua vida. Coloque diante de Deus, se arrependa, para que seja curado. Não espere para o deserto. Não espere que você seja acometido por doenças, por infortúnio, devido à dureza de coração, porque muitas coisas vêm, não estou dizendo que todas as coisas ruins, mas muitas coisas vêm sobre a nossa vida para o nosso conserto. Oh querido, Deus tem nos chamado para colocar a nossa casa em ordem. É tempo de colocar a nossa casa em ordem. É tempo de examinarmos as nossas vidas, pelo manual que Deus nos deixou, a palavra. Examinai o homem em si mesmo. Examine a si mesmo. Peça a Deus que traga a sua consciência, aquilo que está desagradando. A Bíblia fala de pecados ocultos, pecados inconscientes. São atitudes que desagradam o nosso Deus, mas nós não temos consciência disso. Então a Bíblia fala para a gente orar pelos pecados inconscientes. Então peça a Deus, o que é que eu estou fazendo, se eu fiz ou deixando de fazer, que tenha afrontado a tua santidade. Traz a minha mente, traz o meu entendimento, para que haja um conserto no nosso coração. E Deus traz, querido. Pai, em nome de Jesus. Está aqui, ó Deus, teus filhinhos, ó Deus. Ninguém conhece esse rebanho a não ser o Senhor, porque o Senhor o formou. O Senhor conhece o levantar e o assentar. O Senhor conhece os pensamentos, ó Pai. O Senhor conhece as suas lutas, as suas dores, as suas fraquezas, as suas dificuldades. Senhor, Tu sabe de todas as coisas, Pai. E nessa noite o Senhor enviou a Tua palavra. E a Tua palavra é poderosa para nos curar, para nos transformar, para nos libertar. Que a Tua palavra possa gerar vida nessa noite. Possa curar aquele que está leproso. Possa restaurar aqueles que precisam ser restaurados. Possa abrir porta para aqueles que precisam. Possa trazer a luz naquela mente, ó Deus querido, obscurecida. Ah, Jesus, Tu pode todas as coisas, papai. Tu pode todas as coisas. E nós louvamos o Teu nome. E eu agradeço, Pai, porque o Senhor não desiste de nós. Toma minha vida, Pai. Guarda meu coração acima de tudo, meu Deus. Eu quero cada dia ser um instrumento do Senhor, Pai. Não com sabedoria humana, mas no temor do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo, Senhor. Eu abençoo esse rebanho que o Senhor confiou. Meu Deus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia de alguns. Tem misericórdia de todos. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. E nos guia, Pai, pelo caminho da Tua justiça. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Vamos ficar em pé.